conteúdo, né, com maior credibilidade, né, combatendo principalmente esse assunto da cloroquina mais recentemente, né? E a gente que está acompanhando você há mais tempo nas redes, né, vê com bastante curiosidade o teu empenho, né, e a tua qualidade no debate ali, porque você evita entrar numa questão de discussão pessoal, né, e mantém ela numa seara técnica. Como tem sido o esforço, Celso, para tentar manter o sangue frio frente à argumentação, às vezes, mais hepática, eu diria assim, né? Feita com o fígado, feita com muita vontade de defender um ponto de vista, muitas vezes sem aquela amplitude que a ciência é capaz de nos dar. Não é fácil não, né? Mas a gente tem que entender que a discussão, seja ela científica, com argumentos científicos ou não, né? Ela é saudável, porque ela faz com que, pelo menos do meu lado, tente buscar mais e mais informações para ter bons argumentos, né? A hora que uma discussão, ela envereda, mas e se fosse você ou fosse a sua mãe, já não é mais um argumento científico, né? A ciência tem essa vantagem, você consegue, frente a uma evidência melhor que a que você está apresentando, você muda de opinião imediatamente, né? Você não precisa seguir naquela opinião se alguma coisa melhor aparecer, né? Isso é uma pena, né? As pessoas não conseguirem, muitas vezes, discutir com bons argumentos, né? Entra naquela seara de eu acredito que, eu tenho certeza que, né? A gente já teve algumas experiências interessantes em tese, muitas vezes, né? Uma tese bem feita, com toda a metodologia cuidadosa, né? Com dados bem robustos, e o argumento da pessoa acabou sendo, mas eu não posso acreditar nisso, né? Isso não é argumento, né? Você fala assim, olha, que interessante, o seu resultado não está de acordo com alguns trabalhos que eu conheço, né? Aonde será que está a razão disso? Mas deve-se evitar, sim, qualquer resposta fora de um nível educacional razoável, né? Especialmente num momento tão delicado que a gente está vivendo, que não é fácil para ninguém, né? Hoje, por exemplo, Cássio, estava lendo uma matéria que o consumo de drogas antidepressivas entre o pessoal da área médica já é naturalmente alto, especialmente quem trabalha em pronto-socorro, né? A pergunta entre o pessoal da área médica atualmente está sendo, você trocou de droga ou aumentou a dose? Né? De tão pesado que é trabalhar aí 12 horas uma frente dessa só com pacientes com Covid, né? Mas a discussão é isso, não adianta você querer xingar a pessoa para ver se ela se convence do que você está falando, né? Mas é cansativo, muitas vezes vale a pena, e a dica que eu dou para qualquer um nessas horas de discussões, assim que alguém escrever alguma coisa, não responda imediatamente. Feche o aplicativo, vá tomar o seu cafezinho, algumas horas depois você responde, né? Toda resposta imediata, a tendência de dar caca é muito grande, né? E tira a primeira pedra que nunca fez um partilhamento com conteúdo e se arrependeu depois por achar que não era pertinente ou porque percebe depois que a motivação estava muito mais em provocar alguém ou provocar um grupo do que efetivamente entrar verdadeiramente num debate, né? E uma coisa que responde, não é? E uma coisa que é interessante, Cássio, existem vários níveis de discussão, né? Quando você discute com um colega, discutir pontos de vista, pontos de interpretação, né, com um colega, é diferente você discutir com uma pessoa, por exemplo, sem formação na área, ou discutir com alguém que mesmo com formação na área vai contra tudo aquilo que ela deve ter aprendido num programa de pós-graduação, né? É nessa hora que a gente vê que discutir determinados assuntos há um requisito de você ter alguns conceitos bastante solidificados, né? A gente tem lido muita coisa interessante esses dias. E uma
uma frase que eu tenho visto em vários comentários, em várias circunstâncias diferentes, né? É uma que cada um se lembra da sua situação, que é aquele WhatsApp da família, né? Todo mundo tem um WhatsApp da família aí e que tem boas histórias para serem contadas, né? Sem dúvida. Nossa audiência aqui costuma ser, né, Celso, conversado com a professora Manuela, sobre isso com os falam, né? Eu tenho observado essa iniciativa da SOBEP em relação a esses ao vivo aqui, e parece replicar um pouco o padrão da clientela que a gente tem nos congressos da SOBEP, né? Alunos de graduação, alunos de pós-graduação, colegas professores. A SOBEP tem um DNA acadêmico muito forte, né? Que a gente observa ao longo do tempo. Para conversar com você hoje aqui, e abastecer um pouco da nossa conversa com alguns dados, eu fiz um PubMed agora há pouco com o termo fake news, né, que foi provocativamente selecionado para a gente colocar como título da nossa conversa aqui. E me chamou a atenção que a gente já tem um número expressivo de trabalhos, né, no PubMed que recupera numa busca sem filtro algum, né, mais de 200 trabalhos que citam fake news de alguma forma e com uma intensidade agora longa, obviamente, dos últimos tempos. Nesse ano, então, impressionante. Publicações com esse perfil. Você acha, Celso, trazendo o assunto mais para nossas especialidades, né? Estômago na parte oral, que há uma incidência maior das notícias falsas, da informação com problema de origem, né? Não baseada evidência científica, também doenças da boca? Sim, sem dúvida que é, né? Talvez a mais recente situação de boca que a gente tenha tido aí, que rodou bastante, foi a recomendação de se escovar a língua, né? Para remover o vírus, o SARS-CoV-2, porque ele fica 3 dias na sua língua. Então, o fato de você escovar a língua removeria, diminuiria a chance de contaminação, né? Aquela semana que esse áudio começou a rodar, eu acho que eu recebi de umas 15 pessoas diferentes o áudio, né? Vários colegas mandando para ter conhecimento só e outras pessoas mandando, perguntando, né? Mas é verdade isso daí, né? E esses áudios são bem interessantes. Isso com relação ao Covid, né? Que está aí diariamente aí no noticiário, né? Com relação a outras situações orais, talvez tenha aumentado um pouco também justamente pelo grande número de lives, né, de canais no YouTube e as pessoas estando mais em casa, né? Então elas costumam, leigos principalmente, costumam fazer vídeos e recomendarem algumas coisas, né, que não tem um mínimo embasamento científico, né? Recentemente a gente teve aí a situação da atriz, né, da Maitê Proença, recomendando lá o que fazer para sensibilidade dentinária, o que fazer para mau hálito, o que fazer para clareamento, né? E imediatamente a comunidade toda teve até resposta oficial de conselho, né? Porque há uma informação enviesada, errada, talvez não, né? Não, nesse caso não é má fé, né? É apenas uma falta de conhecimento embasado em evidências mesmo, né? Aquela coisa de ouvir falar, né? E a gente recebe isso toda hora, né, Cássio? Algumas são interessantes para dar risada, né? Outras têm algum grau de periculosidade envolvido, né? Dentre os nossos comentários aqui, da colega acaba de contar sobre a notícia e a recomendação, por exemplo, de protetor e questão da transmissibilidade do coronavírus. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Posso, e uma pessoa que comenta muito bem com essa situação é a doutora a Karen Ortega, né? Como a doutora Karen trabalha com pacientes especiais e tem aí feito várias lives muito de alta qualidade, de alto nível de evidência, né? Tem um artigo bastante explícito sobre isso e talvez que explique de onde veio esse conceito
que foi, num primeiro momento, adotado como um fator protetor, né, o fazer bochecho com água oxigenada durante 2 minutos antes do procedimento, né, e depois se foi ver de onde veio essa informação, né, e viu que não era bem assim, né, é uma informação que foi interpretada de maneira errada. O trabalho fala de outras situações, né, inclusive em concentrações absolutamente inviáveis para serem usadas em boca, né, e foi utilizado em superfícies, né. E às vezes a informação ela vai passando de orelha a orelha, de computador para computador, e acaba levando as pessoas a repetirem isso, né? Então a recomendação, sempre que alguém falar, já fui taxado e sou taxado muitas vezes de chato por causa disso, né? Mas se alguém falar alguma coisa para você, você tem que falar, mas onde você leu isso? Cadê a sua referência para falar isso, né? E é uma coisa que a gente vê muito, especialmente quem fala, né? Quem fala tem uma responsabilidade muito grande, né? Se a pessoa ainda é professor, tem uma certa idade e cabelos brancos, virou verdade absoluta, né? Então não pergunte, né? Da onde você tirou essa informação, né? Fala, eu fiz um curso. Tá, mas esse curso pegou essa informação aonde, né? Então é sempre a resposta que eu falo, né? É para usar tal coisa. E aí? Né? Hoje em dia, uma resposta que ainda está em aberta para muita gente, Cássio, água oxigenada parece já ser um consenso que não tem evidência nenhuma de algum fator protetor. A recomendação é continuar usando a clorexidina a 0,12% antes dos procedimentos mesmo, né? Agora, outra pergunta que as pessoas têm feito, e eu acredito que ainda carece de muita evidência, é o uso da luz ultravioleta para o consultório, né? Existem algumas evidências, alguns estudos, mas será que esse uso no consultório já está no momento de ser indicado, né? Eu não sei responder essa pergunta aí, mas é um assunto a ser discutido nos próximos dias, né? Inclusive, não sei se você já viu, já existe equipamento até manual, né? Para você ficar segurando lá a luz e passando em todas as superfícies do consultório, né? E para o bofe, não, a pessoa acaba usando como até propaganda do consultório, né? Ouvi você ontem sobre o tema no ótimo evento do programa de pós-graduação da Universidade Estadual da Paraíba, né? Basicamente tendo que reforçar certos conceitos, certas ideias que no ambiente de graduação, para quem está cursando doutorado, para quem está cursando mestrado, deveriam ser bastante óbvias, né, e dominadas. Você também sofre com essa inquietação quando um colega, né, portador de um título expressivo na área ou em áreas correlatas, né, ou até um aluno de pós-graduação cai na armadilha de um compartilhamento desse? Qual é a saída? Nós não estamos na pós-graduação, talvez esgotando as questões de ciência, de filosofia da ciência, de alcance dela, de princípios dela, da maneira como deveríamos? Será que o nosso aluno está excessivamente concentrado no seu produto, dissertação ou tese, que muitas vezes está sendo incapaz de pensar a ciência de uma maneira mais ampla e onde seu trabalho se insere? É uma boa pergunta, né? Mas eu acho que a situação é... Você passa a informação, né? Você passa o que melhor a universidade pode passar para a pessoa. Agora, o que o indivíduo faz com aquela informação depois é uma escolha pessoal dele, né? O que eu sinto muito, Cássio, é o seguinte: num país como o Brasil, você ter o privilégio de ter um curso superior, qual a porcentagem de brasileiros que chegam a ter um curso superior? Muito baixa em relação à população brasileira. Aí fez mestrado, doutorado. Quantos doutores tem no Brasil frente a 220 milhões de pessoas, né? Muitos deles formados em universidades públicas, né, e outros em privadas. Houve um investimento de recursos da sociedade nessa pessoa, né? E aí, nesse momento, que essa pessoa pode ser um fator disseminador de boas práticas de saúde, né, ela mesma embarca em notícias sem cabimento nenhum, né? Isso, de um lado, é um desperdício de dinheiro muito grande, né? Tantos anos formando uma pessoa e na hora que ela tem que atuar naquela sociedade ali local, naquele ambiente ali, trazendo as melhores informações possíveis, né?
parece que se esquece o que aprendeu em muitos anos de ralação no curso de pós-graduação. O que fazer? Eu acho que a gente pode só expressar a nossa opinião, né? E a pessoa toma a decisão que ela quiser, né? Não há muito mais do que isso. Mas eu brinquei que algumas pessoas, Cássio, deveriam ter o título de doutorado revisto de tempos em tempos, né? Uma renovação não seria uma má ideia, né? Dependendo de como está se comportando, vem cá que a gente precisa revisar seus conhecimentos aí. A medicina faz isso em algumas especialidades, não faz? A cada X tempos ela precisa provar que aquela pessoa continua sendo especialista, né? Talvez estava na hora de fazer na pós-graduação também, né? Sabe? Você mencionou também, Celso, que o exercício de responder e trabalhar com a informação de maneira mais técnica, né, mais distanciada, é um exercício que às vezes nos torna antipáticos, né? Você acha que tem alguma maneira de tornar esse trabalho dos professores um pouco mais suave, mais dócil, né? Menos pedante, né? Porque nós temos visto muitos colegas da divulgação da ciência fazendo um excelente trabalho, né? A Natália Pasternak, por exemplo, na sua casa, né? O discurso dela é que ela não contemporiza, ela tem um discurso ao mesmo tempo que ele é técnico, que é sério, que é respeitoso, mas ela não doura a pílula, né? Ela faz uma fala dura a respeito dos problemas. Será que a gente está sendo educado demais muitas vezes? É uma boa pergunta, né? Mas é difícil, né, Cássio? Você não pode ganhar na porrada, né? Eu acho que você tem que ganhar no convencimento, né? E a hora que você emite alguma fala que vá de contra o que a pessoa acredita, é algo, de certa maneira, já naturalmente agressivo, né? Uma coisa que eu tenho ouvido, já ouvi algumas vezes também, né? É aquilo, não, mas você quer ser o dono da verdade, né? Não, mostrem-me que eu estou errado, com uma evidência melhor, que eu mudo, né? Então, o simples fato de você emitir uma opinião contrária, uma opinião, sempre que possível, baseado no que for melhor, né, de evidências, aquilo para a pessoa que recebe aquela informação já é uma agressividade suficiente para despertar essa antipatia, né? A Natália é uma bióloga do ICB, né, tem vários, está todos os dias na TV, tentando aí levar informações de qualidades, né? E ela é muito criticada por essas pessoas que acham que ela está errada, né? Mas acha simplesmente porque a visão das coisas dela é diferente da sua, né? Outra pessoa que, ao mesmo tempo que é referenciada como informações de altíssima qualidade, mas acaba sendo atacado de uma maneira extremamente grosseira, é o Átila, né? O Átila também, ao mesmo tempo que tem pessoas de gabarito que respeitam, uma grande parte das pessoas acabam criticando de uma maneira completamente fora do padrão, né? Simplesmente porque aquela pessoa traz uma informação que eventualmente você não concorda ou não quer concordar, né? É uma pena isso. Eu acho que nesse aspecto, né, a discussão da ciência com a população leiga em geral tende a melhorar. Não quero dizer que ela vai melhorar automaticamente, não, mas ela tende a melhorar, né? Os episódios aí de remédios sendo distribuídos, né, não tem a mínima explicação razoável para isso, né? Serem, entre aspas, enganadas, né? Mas é melhor do que não fazer nada. Não é melhor do que não fazer nada. É algo que não vai funcionar e algo que eventualmente pode trazer consequências, né? Mas é muito complicado. Agora, o antipatismo, né, despertar essa negatividade, né, não há muito o que fazer, não. A melhor maneira de não despertar a negatividade, esse antipatismo, ou, entre aspas, né, algum tipo de inimizade, cara, eu cheguei à conclusão que é só ficar de boca fechada. Porque se você emitir opinião, sempre alguém vai te criticar de alguma maneira, embasado ou não, né? Eu tento, sempre que alguém me critica embasadamente, aprender com aquilo e parar de falar bobagem, né? Mas, às vezes, não é isso que acontece.
Trazendo de novo para nossa seara aqui, Celso, a gente tem um conjunto de doenças que é muito facilitadora do processo de especulação sobre propostas terapêuticas, né? Principalmente aquela de curso autolimitante. E aí a gente pode lembrar dos casos da afta e do herpes, né? O que você se lembra de casos curiosos, interessantes, notícias esdrúxulas, por exemplo, que sugerem tratamentos não convencionais para condições autolimitantes como essas? Eu costumo sempre usar muito em aulas uma frase, cara. É uma frase de um jornalista do começo do século passado, né? Que ele falava assim: para todo problema complexo existe uma solução rápida, barata e errada, né? E isso acontece com muita frequência, né? As pessoas acabam, por N motivos, acreditando, esse jornalista chama Mencken, para todo problema complexo existe sempre uma solução simples, elegante e completamente errada, né? Ele já falava isso na década de 40, né? Porque todo mundo tem uma solução para problemas difíceis, né? E o resto do mundo é uma conspiração maligna, né? Incluindo todos os profissionais de saúde e tal, indústria, principalmente a indústria, né? Que estão proibindo você de usar uma medicação simples e barata, né? Das coisas mais esdrúxulas e mais, assim, bizarras, no caso da afta, por exemplo, é o YouTube. Não sei se você já teve a experiência de colocar no YouTube tratamento aftas. Tem algo em torno de 10 mil vídeos diferentes, com fórmulas diferentes, né? O grande problema de se tratar doenças autolimitantes é que todos os tratamentos vão resolver, né? Em algum tempo, e mais ou menos, vão curar, né? E um desafio, com várias centenas de vídeos em português e inglês, no tratamento da afta, é o tradicional, né? O colocar o bicarbonato, ou o sal também, o cloreto de sódio. Então a pessoa liga o celular, uma baita de uma afta ali, quase uma afta major, né? Quase liberando o seu 1 centímetro de diâmetro, pega um tolete de sal e coloca e filma a reação, né? E isso dá alguns milhares de visualizações, né? Com o título no vídeo de tratamento para afta, né? Tratar com sal ou bicarbonato. O princípio de tratamento com essas substâncias para afta, né, Carlos, é o princípio de destruição das terminações nervosas que estão ali naquela úlcera exposta, né? Aquela diferença de concentração é tão grande, né? Que acaba causando uma necrose superficial química, por isso que dói para burro, né? Você destrói todas as terminações nervosas. Para o paciente, depois daquela dor muito intensa, a área fica relativamente anestesiada porque não tem mais terminações nervosas ali, né? Mas você não está tratando a afta, você está transformando uma úlcera aftosa recorrente numa úlcera traumática química, né? Se fosse tão simples, a gente receitaria bicarbonato para todo mundo, né? E se você puxar no PubMed tratamento de aftas, tem algo em torno de 3 mil papers nos últimos 30 anos sobre tratamento de afta, né? Mais uma vez, a frase encaixa completamente, né? Para um problema complexo, sempre tem uma solução barata e errada. Celso, Curitiba está escurecendo bem cedo, eu vou iluminar o meu debate aqui. Ok. Você mencionou o YouTube, Celso, e eu tinha selecionado aqui uma contribuição dos colegas, que inclusive tem a professora Manuela como coautora, o professor Vinícius, que já esteve fazendo aqui live conosco, né? O Marco Martins, marido da professora Manuela, e como principal autor o Luan Kowalski, que joga essa questão, né? Se o YouTube, por exemplo, é uma fonte de informação útil e segura, por exemplo, para leucoplasia oral, né? Se eu não me engano, o professor Daniel Pérez também tem uma contribuição recente analisando a qualidade dos vídeos do YouTube e os resultados que esse trabalho do Grupo do Rio Grande do Sul obtém são realmente assustadores, né? De que dos 28 vídeos, segundo o critério que eles decidiram selecionar no trabalho,
21 desses trabalhos em leucoplasia oral estão relacionados à propaganda de algum produto ou técnica para o tratamento da condição, né? E apenas 5 desses vídeos, né, dos 28, são vídeos que estão relacionados ou foram produzidos por alguma organização profissional ou agência governamental. Me parece que a atual diretoria da SOBEP acerta, né, ao investir no seu canal do YouTube e ao permitir que façamos um pouco mais de esforços de divulgar o nosso trabalho para além do nosso congresso, para o nosso encontro anual, né, garantindo então que haja uma informação pelo menos para o confronto, né, pelo menos para que a gente possa citar alguma coisa e fornecer a nossa audiência, né, de informação de um pouco mais de qualidade. Mas será que no nosso trabalho como acadêmicos nós vamos ter que direcionar mais esforços para a produção desse perfil de conteúdo? E aí entra aquele dilema: se somos cobrados e cobramos nossos alunos de pós-graduação para produzir artigos, né, que são trabalhosos, que são, claro, peças super importantes da divulgação do conhecimento que nós produzimos dentro das nossas instituições, é momento também de sermos avaliados por uma produção acadêmica não clássica, por exemplo, como esse tipo de material? Sem dúvida que é, né, Cássio? A própria CAPES, aí, anos anteriores, sinalizou, né, que uma parte importante da avaliação dos programas seria como que esses programas estão se preocupando em levar a educação ao paciente, né? A sociedade que está em volta daquele programa ali e de certa maneira, ou de maneira absoluta, né, acaba bancando financeiramente aquele programa, né? Isso é um caminho sem volta, Cássio, fazer isso, né, tentar levar informações de qualidade. O problema é que informações de qualidade, muitas vezes ela é limitada porque ela não promete maravilhas. E quem leva informações prometendo maravilhas, Cássio, é o que tem audiência, né? Se você mostra, olha, o conhecimento que o mundo tem sobre esse assunto termina aqui. As nossas limitações de ações é aqui que até que a gente consegue fornecer, né? Mas ali no próximo vídeo do canal tem alguém que sem evidência está tendo mais audiência do que você. Por isso que a importância de educar também, Cássio, em tentar conseguir valorizar ou separar a informação conforme a fonte, né? Você tem vídeos no YouTube com milhares, milhões de visualizações, né? Não quer dizer que aquele vídeo seja o que esteja dizendo a melhor informação sobre aquela doença ou situação. Mas isso eu acho que é irreversível, Cássio. A gente pegar parte do nosso tempo e levar informações de qualidade para a sociedade ao redor e também para os colegas não especialistas na área é muito importante, Cássio. Há uma distância muito grande, às vezes, do conhecimento acadêmico da vida prática no consultório, né? A informação que elas produzem a partir principalmente dos programas de pós-graduação, né, tem a possibilidade de investir também no acesso das pessoas à informação que foi produzida, né? Nossa produção acadêmica está muito restrita às instituições e à circulação interprofissional, não é verdade? Então, se nós conseguirmos realmente falar mais alto e mais simples, né, também sobre aquilo que a gente faz, talvez a gente diminua a incompreensão sobre o trabalho universitário, que muitas vezes aí é facilmente ridicularizado, né, menosprezado, e claro, não há lado bom da pandemia, mas de certa forma é muito bacana ver o esforço das universidades, né, e a resposta que elas deram. O próprio Sistema Único de Saúde, sempre tão confrontado, sempre tão questionado, né, ele aparece nesse momento com um protagonismo impressionante
e permitindo que as pessoas, talvez, pelo menos por um tempo, né, repensem suas opiniões estabelecidas a respeito do Sistema Único de Saúde, da Universidade Brasileira, né, do potencial de produção acadêmica que a gente tem, que ombreia aí com o mundo todo, né? Principalmente na nossa profissão, né? Nossa profissão, todos os dados que estão disponíveis aí da produtividade acadêmica e as nossas especialidades em particular têm um protagonismo imenso nisso, né? Elas não devem nada aos grandes centros produtores de ciência mundiais, né? Os colegas da barreira linguística, né? O cenário talvez de olhar o país com um certo preconceito, né, com uma certa reserva, que impacte também nossos indicadores de citação, mas mesmo nos indicadores de citação, os trabalhos brasileiros têm aparecido numa posição crescente ao longo dos últimos anos, quebrando talvez um ciclo vicioso de autocitação, né, daquela ciência mais hegemônica de hemisfério norte, ali na América do Norte, Europa Ocidental, Ásia, e acho que isso é muito relevante para nós, né? Sem dúvida, né? Ainda que você mencionou sobre essa educação científica, né? É muito comum a gente ver que essas notícias que tentam capturar a nossa atenção, elas investem em manchetes muito emocional, né? E o viés de confirmação aparece forte na vontade de compartilhar aquele conteúdo, né? Então, os tradicionais, eles não querem que você saiba disso, né? Eles sempre colocando um inimigo aí, que pode ser a indústria farmacêutica, né? O status quo, ou 150 dicas para o tratamento de aí preencha com a doença ou a condição que você quiser. Eu acho que às vezes até na chamada você já fica um profissional mais educado, mais atento para esses fenômenos, ele já percebe de primeira mão, né, que pode estar frente a um conteúdo capcioso, a um conteúdo com um nível de inexatidão bastante relevante, né? Você compartilha bastante, muitas vezes, nos perfis dos colegas, alguns esforços, como, por exemplo, o e-farsas, né? Alguém vai lá e diz que o seu post não é tão lido, então agora você copia e cola esse post para que ele seja compartilhado, quero saber quem está lendo meu post, isso vai mudar o algoritmo do Facebook e do Instagram para que o post seja mais lido, né? Você vai lá, devagarinho, cola um link do e-farsas contando, né, que aquilo não tem nenhuma fundamentação, não funciona para mudar os algoritmos, obviamente, desses feeds de notícias que nós recebemos. Claro que há mecanismos muito mais poderosos liderando, né, aquilo que a gente vê nas redes ou não vê, mas mesmo assim eu tenho a curiosidade de olhar abaixo da sua publicação com o esclarecimento, né, e as pessoas seguem, né, animadas com a possibilidade de que aquilo seja verdade. Elas não leem ou ignoram intencionalmente uma evidência em contrário daquilo que elas acreditam? Será que isso é tão intuitivamente forte para a maneira cognitiva do funcionamento do nosso cérebro que esse mecanismo simplesmente do confronto ou da oposição de argumentos não é suficiente? Nós temos que pegar as pessoas pela emoção mesmo e não pela razão? Pode ser isso, Cássio, mas eu acho que é um pouco mais frugal do que isso. Eu acho simplesmente a pessoa vê a postagem principal e ela não lê os comentários. Ela pula os comentários e vai direto para o seu comentário, né? E mais uma vez, né, quando você pega uma pessoa pouco letrada ou pouco familiarizada, tal, você entende isso acontecer, né? Agora, quando você pega uma pessoa já vivida, né, já maliciosa, aí você estranha bastante, né? Uma outra coisa, Cássio, eu já tive vontade de escrever algumas vezes, pensando nessa história dos comentários. Às vezes tem algumas postagens que te interessam, né, de maneira séria ou não, e você quer continuar recebendo o feedback daquela postagem, né? Uma discussão sobre um assunto ou não, né, qualquer, e as pessoas escrevem up. Já percebeu isso? Aí tem 120 ups no comentário, né? Sendo que bastaria a pessoa pegar o dedinho ou o cursor
e ali do lado escrever acompanhar essa discussão. Pronto. Qualquer mensagem posta ali, você receberia um aviso que aquilo estava sendo discutido, né? Sempre que alguém tem alguma dúvida, Cassius, vá para a internet, faça a pergunta correta, né? E vê aonde está essa resposta. Com certeza você vai achar, e às vezes muito mais rápido do que ficar perguntando num grupo de discussão de WhatsApp também, né? Mas eu acho que é isso, Cassius, as pessoas não leem as outras informações e vão direto. Quantas vezes você já viu aquela atriz famosa, aquela aluna de Minas Gerais que passou no concurso de física e não pode ir para os Estados Unidos competir, né? E as pessoas ficam repetindo aquilo, né? Esses dias eu recebi uma ótima, né, que acharam uma fotografia de um casal da década de 50 na rodoviária, né? E a pessoa está querendo achar quem é para devolver a foto, né? E várias pessoas compartilhando, né? A foto era do De Volta para o Futuro, né? Eram os pais do McCarthy jovens. Isso mostra... É uma bobagem isso, claro que é, né? Mas mostra como é difícil você separar uma informação verdadeira de uma que pode ter o objetivo simplesmente de fazer dar risada, de fazer uma traquinagem, né? Mas mostra que aquilo é um universo difícil de você manobrar se você não tiver essa malícia, né, Cássio? E isso é transportado para a saúde, sem dúvida, né? Recentemente, eu sou fanático em acompanhar coisas milagrosas, né? Recentemente teve aquele MMA, um líquido à base de hipoclorito, que curava tudo, até autismo. Se você botar no YouTube aí, você vai achar fácil isso. E as pessoas compram, Cássio. As pessoas não só compram o produto, como compram a ideia e testam nelas mesmas, né? O problema do autista... E se o autista não tomar o remédio? Não, você injeta via anal. Isso está no YouTube, né? Por que a pessoa passa a acreditar naquilo e não acredita no conhecimento que existe de verdade, né? Essa que é a pergunta mais. Repito, quando a pessoa não tem oportunidade, o privilégio de estudar num país como o nosso, é compreensível ela cair nessas armadilhas, né? Quando a pessoa teve esse privilégio de estudar, por que isso acontece, né? Imagine só você injetar um produto à base de hipoclorito via anal numa criança. E tá aí, o vídeo está disponível no YouTube, basta você fazer a pergunta correta, né? E é uma pena, realmente uma pena. Eu acho que a gente que tem essa oportunidade tem que, sempre que possível, mesmo que se torne ali naquela sociedade essa visão antipática, mostrar como funcionam as coisas. Não é assim que funciona. Mas é uma diversão, Cássio. Sem dúvida. Várias pessoas têm se manifestado ali nos comentários do nosso encontro, Celso. A Carol Mazur, que é uma ex-aluna nossa do programa de pós-graduação, menciona sobre um canal que se chama Nunca Vi um Cientista, como um exemplo de um canal científico com linguagem acessível para a população, né? E uma aluna atual de doutorado, a Alana Pivovar, tem trabalhado alguns vieses cognitivos nos mecanismos de adesão dos pacientes às recomendações para exames rotineiros para o câncer de boca. Então ela menciona ali que a dissonância cognitiva e o Ostrich Effect são duas maneiras pelas quais a gente pode tentar compreender um pouco desse tipo de viés cognitivo que faz com que a gente tenha, então, uma absorção talvez enviesada das informações, né? É certamente um campo onde dá para a gente aprofundar muito nossa compreensão, né, e avançar no sentido de entender um pouquinho melhor como é que a informação pode ser melhor absorvida pelos pacientes, pelos nossos colegas, né? Celso, já caminhando para uma curva mais final do nosso encontro aqui, eu queria talvez comentar um tema que é bastante caro assim, para estomatologistas e patologistas orais, né? Em 2015, mais especificamente no dia 31 de julho de 2015, a SOBEP fez um posicionamento oficial sobre o programa Bem-Estar, né? Foi uma decisão colegiada da nossa diretoria, em virtude no programa do dia anterior,
a nossa especialidade, as nossas especialidades terem sido abordadas por um profissional completamente alheio à área, não é? E eu acho que ao longo desses anos a gente tem visto que isso é uma situação recorrente, né? O estomatologista ou o patologista oral não são lembrados muitas vezes para se posicionar publicamente, parecem não aparecer como fonte jornalística, e não raro, daí, claro, o especialista em outra área, normalmente o médico, ou na dermato, ou na otorrino, ou às vezes em alguma área até muito menos próxima de nós do que estas que eu citei, eles acabam sendo as fontes de informação usadas pelos canais de divulgação. Você tem observado que esse movimento ainda persiste, ou os estomatologistas e patologistas orais têm conseguido maior espaço midiático para serem realmente reconhecidos como os responsáveis técnicos, né, e mais confiáveis para prestar informação sobre as doenças da boca? É uma pergunta difícil para responder, né, Cassius, porque precisa ser mensurado, né, e eu não tenho condições de mensurar isso, né. Nós somos muito poucos, né, Cassius? Você foi mencionado ontem, né, sobre as informações que você costuma dar. A professora Anistela comentou, né, que aprendeu muita coisa com você a respeito da especialidade. Nós somos muito poucos no país, Cássio. Nós somos basicamente da vida acadêmica, né? É claro que nós temos pessoas formadas que atuam em âmbito público, hospitalar, ambulatorial e consultório, mas comparando com o número de cirurgiões dentistas do país, nós somos muito poucos. As oportunidades de se ir até a imprensa e fornecer informações de qualidade, elas são muito mais comuns hoje em dia. Mas é comum também, Cássio, um cirurgião dentista especialista em facetas de perguntas de algo que ele teve na graduação e nunca mais ele manipulou aquela informação. E é aí que está o risco. É a mesma coisa, eu, você ir a um programa desse e alguém começar a fazer perguntas sobre estética. Não é o nosso dia a dia, né? Seria muito mais digno eu e você falar, olha, essa não é a área que eu atuo. Eu não sou a melhor pessoa para responder sobre isso, né? O problema são os colegas que respondem sobre isso, né? A pessoa não domina aquele assunto, mas ela aproveita e dá qualquer resposta, porque não vai ter nenhuma consequência. Nós tivemos alguns anos atrás, poucos anos atrás, o granuloma que virava câncer, né? Com uma bela tela de computador projetada, né? Isso tem uma gritalheira, gente que a diretoria da SOBEP recebe várias mensagens, se faz uma carta de protesto, alguém recebe lá na emissora, deve dar uma risadinha, rasga e joga fora, né? Então, qualquer oportunidade que se tem de levar informações de qualidade, a gente deve aproveitar, né? Mas não é fácil, porque nós somos muito poucos, né? Uma live que eu acho que seria interessante planejar no futuro, Cássio, é essa atuação da especialidade fora do ambiente acadêmico, né? Discutir um pouco como é que o especialista em estomatologia pode lidar com a especialidade no consultório particular, né? Eu acho que tem várias perguntas interessantes de serem feitas. A gente fica muito preso, muitas vezes, nessa bolha universitária, né? E a realidade do consultório é completamente diferente. Vale muito a pena se discutir isso também, Cássio. Acho que Alan Roger e Mário, numa das primeiras lives que a SOBEP promoveu, tocaram um pouco nesse tema da prática privada, né, dessa nossa dependência em relação ao ambiente acadêmico, né? Aliás, reforço, né, com a nossa presidente, com a Manuela, como esse espaço tem sido produtivo, né? Nós tivemos aí esses dois colegas, tivemos as participações também do professor Jean Nunes, André Caroli, Vinícius Carrardi, Águida Miranda, né? Me perdoem se eu estou esquecendo alguém nesse momento que tem ocupado esse espaço, né? Essa notícia que eu comentei com você, Celso, provavelmente é a notícia a nossa postagem mais compartilhada da história da página, da fanpage da SOBEP em todos os tempos. Ela tem, e aí é que você vê, né? Ela tem
265 compartilhamentos. Não é um número absurdo, ela alcançou, em tese, segundo a informação que a gente tem da página, quase 60 mil pessoas e teve 1.500 engajamentos. Ou seja, parece haver espaço, né, para que isso seja ampliado, esse alcance seja ampliado, mas é curioso observar que a nossa postagem, talvez mais relevante do ponto de vista de visibilidade na rede social mais popular ainda que nós temos, seja uma postagem que envolve uma resposta, né? Então, aí está também uma análise de que quando pega fogo, quando tem atrito, quando tem treta, né, como gosta de dizer meu filho mais velho, quando tem treta, as pessoas engajam, não é? Então, falar serenamente, falar com base em evidência, talvez não seja tão atrativo, não engaje tanto quanto a gente observa nas situações que tem confusão. E para falar um pouquinho de confusão, né, eu sei que você e eu conversamos há muito tempo sobre isso, temos posicionamentos parecidos e não quero, obviamente, parecer provocador demais, porque sei também que há um grande número de pessoas que se relacionam bem com essa forma de conhecimento, né? Mas você tem estranhado também uma certa timidez daqueles que defendem as assim denominadas práticas integrativas ou complementares nesse momento mais grave, né, onde estão aqueles que prometem as curas mais simples, como o jornalista Mencken cita, né? Existe realmente algo alternativo aí no universo da estomatologia, ou a gente pode pensar mais ou menos como se descreve quem defende a ideia do conhecimento e da ciência? Existe medicina que dá certo e existe medicina que não dá certo, né? Você tem sentido um sumiço desse tipo de informação em tempos de crise como essa? Medicina, em tese tradicional, voltou a ser confiável como principal mecanismo onde as pessoas buscam tratamento, informação, a vacina? É um assunto extremamente delicado no sentido de não deixar pessoas muito chateadas, né? Eu tenho, não sei se recentemente, uma das melhores formas que eu recomendo para ficar atualizado sobre informações da Covid hoje em dia é o Twitter, Cassius. Você seguindo as pessoas corretas no Twitter, você tem a informação imediatamente quando ela ocorre, mas você precisa escolher as pessoas certas, grandes laboratórios, grandes professores, grandes cientistas, pessoas que publicam, pessoas que falam com propriedade, né? E uma das coisas que me chamou a atenção sobre as práticas integrativas foi que, recentemente, nessa história de pode cloroquina, não pode hidroxicloroquina, numa dessas portarias que proibia o uso, ou que não recomendava o uso, porque nunca ninguém foi proibido de usar uma medicação existente no mercado, né? Apenas ela não faz parte do protocolo de rotina. O médico que achar por bem usar, ele tem todo o direito de usar, né? Apesar de ter recomendação ao contrário. Mas uma dessas informações que havia tirado a recomendação de uso, na mesma despacho, Cassius, porém, no parágrafo seguinte, estão mantidas as práticas de terapias complementares alternativas. Eu acho que isso envolve outra situação, Cássio. As pessoas também elas querem ser cuidadas, entendeu? E as práticas integrativas, talvez elas consigam dar um carinho para a pessoa, naquela coisa de relação, de conversar, que faz a diferença nesse sentido, independente da técnica utilizada. Mas sim, sabia que existe uma comunicação, Cássio, oficializando o uso do SUS, das práticas integrativas, especialmente de Brasília, existe isso, e aqui em São Paulo existe também, né? São consideradas práticas alternativas, né? Acupuntura, fitoterapia, dietoterapia, práticas corporais e meditativas, homeopatia, fitoterapia, ayurveda, né? Termalismo e crenoterapia, né? Eu não sabia exatamente o que era isso, eu fui procurar, né? Que é o uso de águas medicinais, né? Medicina antroposófica, naturopatia, yoga, chantala, dança circular, reiki, arte-terapia, musicoterapia, quiropraxia, osteopatia e terapia comunitária.
Basicamente, cara, são todas atividades que se mantêm um contato próximo com o profissional durante muito tempo, né? Se conversa, se ouve, e talvez aí seja o maior benefício disso. Porém, agora que a coisa pega fogo, né, Carlos? Vamos dar um tempo e vamos agir somente para dar uma melhora psicológica aí no paciente, né? Porque nenhuma dessas terapias oficialmente se propôs a tratar o Covid, né? O problema é o seguinte, Carlos, como gestor público, deve-se investir dinheiro em algo que não tem evidências de funcionamento? Inglaterra e Canadá suspenderam o uso público dessas terapias. Elas não são proibidas. Você pode optar por do bolso. A justificativa é: não tem dinheiro à vontade. O dinheiro que tem que ser usado da maneira mais eficiente possível. Qual é o critério para isso? Utilizar técnicas terapêuticas que têm evidência científica. Mas na hora que você fala isso, Cassius, muita gente dá exemplos anedóticos, né? Um colega, logo no começo dessa grande... um colega aí de rede, né? Mas um colega profissional, o argumento que ele deu para funcionar a hidroxicloroquina foi: mas eu tomei no hospital e saí do hospital. E é um especialista, ele não é, não sei se tem pós-graduação ou não, mas o argumento anedótico com ele mesmo, né? O raciocínio, é difícil a pessoa entender que se ela tivesse tomado água com açúcar, muito provavelmente também teria saído do hospital, né? Então esse raciocínio de valorizar o tratamento, Garço, é algo que as pessoas não levam em conta. Mas quem tiver interesse aí, procure no YouTube Hospital Homeopático e vai ter uma boa noção do que é essas terapias integrativas dentro de um ambiente hospitalar real, né? Eu acho que você foi muito feliz, Celso. A condição aí de um embate não é provocativa, até porque a gente sabe, né, que muitas soluções terapêuticas que nós usamos com sucesso vêm da natureza, vêm, né, de descobertas que vêm do conhecimento popular, né? E novamente voltamos à questão da antipatia, né? Às vezes parece que ao defender o método científico para validação daquilo que deve ou não ser usado para as pessoas, né, nós estamos, de certa forma, desmerecendo ou desvalorizando técnicas ou preferências de tratamento que também precisam ser consideradas, né? Particularmente nossa profissão, né, é muito próxima das especialidades médicas que também tem um nível de intervenção. Não à toa nos autodenominamos cirurgiões dentistas, né? Então a intervenção para nós é algo muito caro. Mas é muito bacana ver que a ação terapêutica, a ação curativa, muitas vezes está no que não fazer, né? No evitar. Então, eu tenho acompanhado, sei que você também gosta de acompanhar, né, alguns princípios que estão sendo mais divulgados pelos grupos ligados à medicina de família e comunidade, ao conceito de prevenção quaternária, né, as iniciativas do Choosing Wisely Brasil, da Slow Medicine, né? Talvez ali a gente encontre um cenário para repensar também algumas das coisas que a gente faz e valorizar o ato clínico não intervencionista, né? Pode ser que aí esteja também uma grande reflexão para os estomatologistas fazerem, né? Já que muitas vezes essa oposição entre ato clínico, né, e intervenção, né, ela fica tensa. Exatamente. Imensamente aceitar o convite, nos conhecemos há um bom tempo, né? E nos conhecemos por conta das redes, né? Da Rede Mundial de Computadores, numa época em que as listas de discussão eram muito populares por e-mail, né? Frequentávamos uma lista de discussão em comum. Depois tive o privilégio de conhecer pessoalmente, né, nessa que é a nossa casa, a Sociedade Brasileira de Estomatologia e Patologia Oral. Você é um cara que tem uma identificação enorme com a SOBEP, né, uma pessoa que tem uma contribuição enorme para a nossa especialidade. Então, para mim, uma satisfação e foi uma alegria quando
professora Manuela me chamou para conduzir aqui, para hospedar hoje uma conversa. Não tive dúvidas que você era um nome que gostaria de ter na tela aqui comigo, né? Então, celebro o convite, celebro sua amizade, né, suas palavras aqui hoje. Agradeço a toda a diretoria da SOBEP pela oportunidade de conversar com tantos colegas, tantos especialistas. Eu vou vendo os nomes subindo ali e reconhecendo tanta gente querida, que muitas vezes não temos tanta intimidade, os congressos são rápidos, não conseguimos conversar tanto, mas todo ano a gente tem a oportunidade de pelo menos um oi, um cumprimento, né, e estar juntos assistindo aquilo que a gente aprendeu a amar fazer, que são essas especialidades das doenças da boca. Um agradecimento muito especial a você por estar aqui conosco. Tá bem? Eu que agradeço, Cássio, e agradeço a diretoria da SOBEP, que tem feito um trabalho maravilhoso nas redes aí. São pessoas realmente imbuídas de trabalhar pelas especialidades. Muito obrigado. A todos que acompanharam, obrigado. Vou fazer o possível para não cometer nenhuma besteira aqui ao encerrar isso e deixar isso salvo direitinho lá no IGTV da SOBEP ou aqui nos canais pertinentes, tá bem? Um abraço a todos, até a próxima live, fiquem atentos aí nas redes da